Olá, queridos estudantes, bem-vindos para mais uma aula da nossa trilha. Olha lá, parcimônia na Amazônia, é isso aí. Nós estamos agora no módulo 2, com muita alegria. Eu sou o professor Hélio, de Filosofia, estou aqui nesse momento para trazer um pouco. Já estamos na etapa final do nosso módulo, o módulo 2, certo? E lá no módulo 1 falamos sobre a questão da patrimonial, né, os monumentos, cultura, etc. Agora 2, trouxemos aí o contexto, os professores anteriores já falaram, né, o contexto da BR-364 e as questões, né, a sua influência econômica, cultural, no âmbito, né, de todo o estado de Rondônia. Sabe que a BR-364 ela tem sua importância no nosso meio. Nós fazemos história em Rondônia por causa dela. Então, ela tem um princípio, né, que ela cortou aqui, no nosso estado. Então, diante dessa perspectiva, já como nós estamos no final da nossa trilha, olha só, temos uma novidade aí, só porque a ideia foi, nesse ano, trazer em cada módulo, trazer um produto final. E o produto final de cada módulo, ele será apresentado, reapresentado, que vocês vão apresentar para a gente também, né? Lá no final da trilha, tá? Na culminância. Então, quando vocês terminaram o produto final lá do primeiro módulo, questão dos monumentos, maquete, vocês vão reservá-la, guardá-la para a culminância final, tá? Então, é nessa perspectiva. Imagine os 4 módulos, aqueles produtos finais de cada um, você juntar e fazer um dia especial na culminância. Vai ficar maravilhoso a nossa trilha. Mas vamos voltar para ela porque estamos no meio, certo? Segundo módulo ainda. E trouxe uma proposta para vocês bem interessante. Os professores de geografias, eles pegaram esse módulo, desenrolaram várias temáticas para vocês, tá? Contextos, né? Conceito de geografia, localização, nessa perspectiva. Então, a ideia em si da nossa temática do módulo 2 é fazer com que vocês construam, eu vou até trazer, um mapa cartográfico. Olha aí, galera. E está dividido, tá? Essa parte aqui dessa aula são orientações na perspectiva de apresentar para vocês o que é o mapa cartográfico, o que é como a questão da longitude, latitude, vocês vão ver tudo isso, ou seja, a sua localização no estado de Rondônia. Então, o nosso produto final é nessa perspectiva, ok? É esse o objetivo em si. E vocês terão, a partir de hoje, umas atividades para começar, é o pontapé inicial, tá? Vocês vão iniciar o seu trabalho de aprender como fazer um mapa, como é que funciona, qual a história, como surgiu. E depois, na parte 2, vocês vão passar para a prática. A partir, vamos construir o nosso mapa, é o ponto. E o professor Hélio está aí para explicar isso, ok? E eu estarei junto com vocês, não saiam de perto de mim. Qualquer coisa, entre em contato, manda pra gente. Professores presenciais, manda pra gente as dúvidas, tá? Estamos juntos. Vocês irão acompanhar esse trabalho dos estudantes e já estou acreditando que será maravilhoso, ok? Vamos lá? Olha aí. Essa aula aqui, galera, ela equivale a um apanhado de aulas, da 43, ok? Vamos lá acionar aqui. É a aula 43 a 52. Ela pega 2 à distância e duas presenciais e algumas à distância. Aí vocês vão ter um período, né, para trabalhar esse mapa. Aí aqui como capinha eu coloquei, produção, nosso tema da aula, dessas aulas, né? Produção de um mapa cartográfico, parte 1. Por que isso? Porque lá mais na frente teremos a parte 2. Iremos já partir para a prática. Protagonismo, galera. Uma ideia, né, um mapa urbano. Aqui o Rio Madeira, estão vendo aí? O Rio Madeira. Porto Velho. Gente, a nossa escola da mediação é bem aqui, a localização dela. Aqui vai para o Amazonas. Aqui vem onde vocês moram, vários locais, né? Guajará-Mirim, Cuiabá, sentido Cuiabá e sentido Guajará-Mirim. Olha que interessante.
sentido Amazonas aqui. Então o professor Hélio está bem aqui agora, nesse momento, olha que legal. Vamos para a tela, Leim. Então o professor Hélio está bem nesse ponto aí. E vocês podem se localizar já. Onde está a tua escola? E aí, onde? Tenta colocar a sua escola naquele mapinha lá. Viu como é interessante e é chamativo, né? Induz a você, incita a você a se localizar nesse mundo. Hoje nós temos já a nossa GPS, né? Que eles são cercados por vários satélites, tá bom? Então vamos lá, olha aí. Então a localização em si daquilo que é produtivo, né, para cada um. Eu estou nesse mundo, estamos nesse universo cosmológico, né, vários planetas, galáxias, sistemas, né, e vamos chegar a um ponto onde nós estamos. Vou até colocar aqui para vocês, ó. Olha lá, ó. Porto Velho, mais ou menos bem aqui. E você está onde aqui? Então, olha só, vou instigar vocês nesse produto final desse modo a produzir isso, se localizar geograficamente, né? E vai ver as questões das culturas em torno, a linguística, a fala, os povos que estão ali, as escolas, inclusive, olha que legal. Vamos mapear. Vamos lá? Voltando aí. Agora a gente vai ver um pouco o que significa cartografia. É um conjunto de técnicas resultantes da observação. Então, a partir de agora, comece a sua observação, ok? Para quê? Documentar, retratar, representar os espaços naturais, né, e geográficos para a produção de cartas, mapas, plantas, maquetes e outros documentos. A proposta nossa, vem aqui comigo. A nossa proposta é essa. Vocês vão fazer um mapa cartográfico, tá aí. Já sabe aprender agora o que significa. E com certeza, gente, vocês já aprenderam no âmbito do componente curricular de geografia, certo? Estou aqui só trazendo para a gente aprofundar um pouco além disso, tá? A se localizar nesse mundo. Sabe por quê? Sempre eu falo na filosofia, quando vocês vão tomar uma decisão acertada para a sua vida, vocês estão aí, né, já se aproximando de alguns pontos, né, da sua faculdade, etc. Mas tem que se localizar, o pé no chão, tá? Aí uma analogia que eu já fiz, ó. Vamos se colocar onde eu estou. Eu olho para o lado, o que eu posso fazer? O que eu posso ajudar nesse mundo? Qual a minha serventia? Eu sou útil? Então, se localize. Primeiro, vamos ver onde que nós estamos. Voltando lá, olha aí. Bem interessante. Essa prática é bem antiga, ó, não é de hoje, não. Não são os geógrafos e o professor Hélio que está inventando, não, tá? Ela existe desde os tempos em que o homem decidiu conhecer melhor os lugares e desenhá-los em pedaços de rochas. Então, tá aqui uma linha do tempo, um exemplo. Aqui eles colocam no ano zero com Jesus, né? Que é antes e aqui é depois de Cristo. Então estamos bem aqui no século 21, né? Estamos bem aqui. Então, quantas pessoas já passaram, né? Olha só. Quantos mapas hoje temos digital, olha aí. Quantos mapas, né, as pessoas não já fizeram antes para poder se localizar nesse mundo? Às vezes, olha só, alguns de vocês, estou sabendo, tá? Olha só, vem aqui comigo. Alguns de vocês habitam em lugares longínquos, né? Daqui da nossa escola, viu o mapinha lá? E às vezes distante da escola, inclusive lá em Espigão, um abraço para vocês, eu fui lá, conheci uma distância. Olha só, quanta riqueza eu produzi um mapa, né, dessa distância lá. Então, é a localização, é eu me achar nesse mundo. Então, é interessante isso. E saber o que tem em torno. Às vezes você sabe que tem alguém que produz, né, mandioca, produz isso, café. Às vezes a gente nem conhece, mas com o mapa a gente vai conhecer. Às vezes tem alguém que fala uma outra linguagem lá,
Então, nessa perspectiva que nós vamos construir esse mapa, tá? Voltando lá, olha aí. Como a ideia é essa, tá? Os passos, né, históricos da cartografia. Então, aqui eu trouxe uma breve explanação apenas para vocês se identificarem. Com certeza alguns já sabem. Fiz uma analogia com a imagem do estado de Rondônia. O pano de fundo é um mapa antigo, ó, os desenhos, tá? Os primeiros registros cartográficos foram observados em pinturas rupestres. Por isso que eu trouxe aqui, ó. Em paredes, né? Em rochas, que foram tidas como mapas desgastados pelo tempo. Uma pintura de parede com data de 7.000 a.C. pode ser um dos mapas mais antigos da história. Acredita-se que essa pintura represente a localização de Satoyloik, uma cidade antiga na Anatólia, né? Deixa eu voltar aqui na linha do tempo, ó. Aí bem aqui, galera, tem século 8, né? 3 pauzinhos antes de Cristo, tá aqui, mais ou menos nesse período. Olha a linha do tempo aí, se localizar, né? Então vamos lá. A cartografia moderna começou a se desenvolver a partir do século 6 antes de Cristo. Deixa eu voltar na linha do tempo aqui. Então tá aqui, ó. Um século na frente, vamos dizer que é século 6, que vai descendo, tá? Então começou mais ou menos aí. Os gregos e romanos antigos serviram como pioneiros nesse desenvolvimento. Então tá aqui, ó, uma civilização antiga, né, os gregos. Na filosofia vocês veem muitos daí. 2 grandes contribuintes para a arte da cartografia foi Anaximandro. Olha aqui, galera. Vamos relembrar um pouco de filosofia aí, ó. É o Anaximandro, lá nos pré-socráticos, olha aí. É um filósofo antigo. Um dos primeiros considerado grego da filosofia foi o Tales de Mileto. Anaxímenes e Anaximandro, olha só que interessante. Então, foi umas pessoas que, né, deixaram história, não só no âmbito, né, do seu desenvolvimento, do pensamento filosófico grego, mas em algumas atitudes, ó, cartografia. Os geógrafos já devem ter falado isso, a história da geografia, ok? Voltando, olha aí. Ó, Anaximandro e Ptolomeu, galera. Um gênio grego cheio de talentos. Durante as grandes navegações, a busca por novas técnicas cartográficas, né, no âmbito da cartografia e de representações sistemáticas da superfície aumentaram significativamente, tá? Então, a partir deles foram, eu vou trazer para o mapa de volta para vocês verem aqui. Ó, então foi se aperfeiçoando cada vez mais, ó, o Ptolomeu mais ou menos aqui nesse período, ó. E Anaximandro. Então, cada vez mais aperfeiçoando a questão da cartografia, até chegar em nós aqui hoje. A utilização do telescópio foi um dos fatores que mais contribuiu para a cartografia, determinando com mais precisão medidas de... Ó, você já não vou falar sobre latitude e longitude, vem aqui comigo. Só lembrando que você já deve ter alguma aula de um componente curricular de geografia, destacando a questão como fazer latitude e longitude. Mas aqueles que não tiveram essa aula ou não conseguiram compreender, procure, pesquise como localizar um ponto, tá? Questão da latitude e longitude. Então, é importante isso, a localização do seu ponto de partida do mapa cartográfico, ok? Então, procure aí, eu não destaquei na aula em si, para ensinar como fazer, porque já é um aprofundamento, tá? Já deve ter alguma aula de geografia que com certeza fala sobre isso. Voltando, olha aí. Então, tá aqui, ó. Eles destacam a questão do meridiano, né? Então, vocês vão ver os pontos, né? Latitude e longitude, para se localizar. Exemplo. O mais antigo deles é conhecido como Gassu, né? Encontrado na região que era conhecida como Mesopotâmia, na antiguidade. E no âmbito de história também você já deve ter estudado isso.
se situa no Iraque, tá? Hoje, atualmente. Confeccionado em argila, por volta do ano 2000 a.C., esse mapa mostra o mundo como era conhecido. Então tá aqui a realidade deles. Gente, ó, esse ponto é importante eu destacar aqui, vem aqui conosco. O ponto de dizer, ora, eles lá em 2000 a.C. fizeram o mapa como o mundo era visto por eles. Olha que interessante. É um mapa cartográfico do jeito que eles ponderaram, colocaram. E a nossa proposta de produto final é essa. Vocês vão fazer um mapa cartográfico do jeito que vocês veem, através do mundo digital ou imaginário, né? Alguém pode contar. Então, olha só que interessante. Vamos lá ver o mapinha que eles viram, 2000 anos antes de Cristo, olha aí. Até então, pelos povos antigos, retratando o quê? A Síria, Babilônia e Amon. Então tá aqui, galera, ó. Como era visto, ó, feito em pedra, tá? Hoje nós temos... O nosso vai ser em digital, ou cartolina, ou papelão, etc. Mas bem interessante, ó. Quem não conhece, né, não tem especialidade no assunto, não vai dizer que é um mapa cartográfico. Mas ele se destacava com desenhos, ó, as pirâmides, aqui também, aqui, ó, os pontos. Então o mapa em si desenha-se coisas ao redor. Exemplo, você está andando numa estrada e aqui tem uma encruzilhada, ó. Tem três caminhos a seguir. Se você destacar e colocar uma árvore como ponto de referência, e se for fazer um mapa, você vai desenhá-la, tá? Desenhar essa árvore. Porque a partir dela você vai dizer que é para cá, ou para cá, ou para cá. A sua escola, certo? Então tá aqui. Qual o caminho da escola? Porque você já sabe que você percorreu e desenhou, mas se tiver uma pessoa nova que virar e chegar nessa encruzilhada, como ela saberá? Né? Qual é o sentido que ela vai? Ó, tem uma encruzilhada lá e ela não conhece. Mas se tiver um mapinha, desenho, a pessoa olha, aquela árvore eu vi. No caso não tiver um GPS, claro. Aí ela vai se identificar e localizar a escola. Bem interessante a forma como eram utilizados para se localizar. E vocês veem em filmes vários mapas do tesouro, olha só. Quem já ouviu falar? Aí na sua região tem algum mapa do tesouro? Hã? Tem, né? Então manda para nós aí esse mapa, que a gente vai lá. Brincadeiras à parte, mas é isso mesmo. Você vê muita imaginação, histórias, verdadeiras ou não, sobre mapas do tesouro. Localizar inclusive até de cidades, Atlanta, etc. São mapas desenhados com pontos de localização, pontos de referência. Na filosofia, na fenomenologia, a gente vai destacar que uma imagem em si, um desenho, ele fala mais do que um texto, ele representa um texto. Nós falamos em filosofia sobre a linguagem, sobre a filosofia da linguagem, ou seja, é uma linguagem desenhada, né, com figuras. É a linguagem corporal, né, verbal, não verbal, etc. É não verbal, ela não é falada e nem escrita, mas pelo desenho. Então, esse é o mapa, tá? Voltando lá, vamos lá. Gente, a importância, agora nós vimos, né, sobre um pouco da história, vocês podem ir além, não fique só nessa orientação nessa aula, avance um ponto mais, daqui ao alfinete, avance. A cartografia está inserida na área da ciência geográfica em proporcionar as ferramentas e as técnicas para o melhor conhecimento da superfície da Terra, ou seja, é o externo da Terra que a gente vai conhecer. Mais precisamente do espaço em que estamos inseridos. Então tá aí. Vamos supor que você esteja aqui, ó, nessa perspectiva aqui. Então, olha só, vimos um pouco da história do mapa cartográfico. Agora, a sua importância, gente. É muito útil.
Às vezes alguém me pergunta na rua onde fica tal lugar e vejo que é uma pessoa que não está com aparelho telefônico na mão. Se eu tiver um caderno, eu procuro desenhar, eu faço o desenho do caminho, o percurso. É um mapa. E a pessoa, pelo mapa, ela vai se localizar. Ainda coloco os pontos de referência. Uns dias atrás, o rapaz de um lugar que eu morava, era no período de natalino, ele perguntou onde fica tal lugar, a praça. Aí eu contei, olha só, imaginei o mapa cartográfico na minha cabeça, pelos sinais que tinha nas ruas. Eu falei, 4 sinais vira à esquerda e mais 3 sinais é à frente, é o local. Ele entendeu isso, certo? Então vamos lá, voltando, olha aí. Então, conforme você vai fazer um mapa, né, para localizar você ou alguém. Porque é nessa perspectiva aí que nós vamos trabalhar nesse final de módulo. Nela inclui todas as dinâmicas, dentro do mapa, ok? Todas as dinâmicas. Que individualiza o lugar onde vivemos e as suas características em torno, naturais, o clima, relevo, vegetação, geologia, biodiversidade, junto dos aspectos socioeconômicos que podem ser representados em um mapa, até aqui. Às vezes tem um mapa rodoviário, o que é? De estradas, mapa fluviário, tá? De rios, né? Econômico, então ele vai dizer a questão da economia de cada estado, cada localização. Religioso, eu posso fazer isso também. De comunidades tradicionais, né? Quilombolas, indígenas. Vou colocar aqui. E indígenas. Então, olha só, o mapa pode ser em várias coisas interessantes. Por meio da cartografia, é possível que nos desbloqueemos, né? Desloquemos facilmente pela superfície. Tem um mapa, eu vou encontrando localidades, pontos específicos, pessoas, o que reforça a importância da cartografia e mais precisamente dos produtos cartográficos na vida cotidiana dos indivíduos. Agora temos aí, gente, nós vimos já a história, o que é cartografia e o que é a sua importância, a história dela um pouquinho, tudo um pouco, tá? Que vocês podem ir além, não precisa ficar só nessa aulinha, né? Mas vão além. E agora nós vimos a importância da cartografia dos mapas e agora nós vamos ver os tipos, né? Tem alguns. E a partir daí, vocês vão escolher aquele que vocês vão fazer. Vamos ver os tipos, vocês vão fazer no papelão, no digital, etc. Cartografia geral. Este domínio cartográfico envolve a produção de mapas que são destinados a um público geral, tá aí, mapa do mundo, etc. Abrange aspectos variados relacionados à localização e sistema de referência. Geralmente, esses mapas são produzidos em massa, vários. Cartografia temática. Este campo de cartografia consiste na produção de mapas temáticos, baseados em temas geográficos específicos. Eu falei aqui, rodoviário, fluvial, religioso, econômico, então tá aí, esse é político, né? Ele é produzido e direcionado a públicos específicos, tá? Aí esse daqui já vai identificar com a gente um pouco desse também. Agora, a cartografia contemporânea, hoje, atualmente, surgiu com a modernização das técnicas de captação de imagens, que permitem o aperfeiçoamento da produção de mapas e de análise do espaço através de quê? Da cartografia. Essa inovação se deu a partir do século XX, Nós estamos no século XXI, com o surgimento da aerofotogrametria, que consistia na obtenção de imagens aéreas de superfície com o uso de uma câmera fotográfica a um avião. Então é nessa perspectiva, o avião rondava, aqui o mapa do estado, e ele ia fotografando, fazendo a cartografia.
Que interessante, né? E hoje, no século XXI, começou lá no século XX, essa aérea é contemporânea. Hoje temos satélites, tá? Tem pessoas que fazem uma cartografia pequena, por exemplo, o GEO, vocês conhecem aí no âmbito da engenharia rural, nessa perspectiva, agronomia, etc., o engenheiro vai fazer a questão do GEO, que é mapear aquela região, o seu lote lá na rural. Então, eles têm uma fotografia aérea. Olha só, fazendo esse mapa, né? A cartografia dele. Então, interessante. E hoje tem até drones que fazem essa perspectiva, certo? Vamos lá, voltando ali. Então, o avião vai dizer, né? Dentro da perspectiva. E hoje em dia, coisas aéreas vão conhecendo muito sobre nós, tá? A gente já perde um pouco aí da nossa privação, né? Não temos privacidade. Essa técnica foi incrementada mediante o surgimento de radares, tá? Dispositivos muito utilizados nos grandes conflitos bélicos de guerra, né? Então, olha só como a guerra surge ideias, né? Que aconteceram na primeira metade do século em questão, que é o século XX, em especial durante a Segunda Guerra Mundial. Então, pela necessidade que eles tinham, né? Foi se criando algumas tecnologias. Depois disso, o surgimento dos satélites, antes se usava a questão da uso do avião, tá? Mas hoje é esse aqui, ó, capaz de realizar captação de imagens que determinou uma nova etapa da cartografia contemporânea, marcada pelo advento do sensoriamento remoto e do geoprocessamento. Olha aí, ó, né? Vem aqui comigo. Então, nessa perspectiva, olha só, uma aulinha de geografia para vocês aprenderem um pouco sobre a cartografia em si. A questão da cartografia ela é ampla, né? Mas a gente faz uma breve explanação para vocês entenderem e depois eu vou dar o sentido, o que a gente quer com isso, tá? Vamos lá? Continuando? Ó, nesse ponto aqui, ó, produtos cartográficos. O que são produtos cartográficos? São resultado da aplicação das técnicas da cartografia, ó, mapas, globos terrestres, planisférios, croquis, né? Croquis, né? Que chamamos, palavra correta. Então é nessa perspectiva, tá, gente? São os produtos cartográficos. Imagina aqui, ó, a gente vai construir um mapa cartográfico, você vem aqui e ó, fazer o percurso aqui, ó, onde o objetivo que nós vamos pedir aqui. Então, vocês vão colocar desenhos, podem colocar árvore, mapas, estradas, etc. Vicinais, tudo isso. Ó, cartografia como arte. Gente, não deixamos, né? Olha só. Não deixamos de inserir um pouco da filosofia, da geografia principalmente, e do componente curricular de arte, né? A cartografia é pura arte. Por quê? Vai desenhar. Isso é arte. Vai produzir, vai imaginar mimesis, como Platão dizia, né? Trazer aquilo que está na mente, né? E colocar no papel. Imitação, né, da realidade. Porém, por vários pontos, não é um único ponto, tá? Então, vamos lá ver o que é a cartografia e a arte. Até algumas décadas atrás, esses produtos eram confeccionados manualmente. Vocês podem, inclusive, fazer manualmente. Motivo pelo qual a cartografia é descrita também como uma arte. Ó. Bem legal. Com o desenvolvimento tecnológico dos meios de comunicação, essa área do conhecimento passou a contar com equipamentos modernos e recursos avançados, como já falei aqui, ó, aerofotografias e satélites. Ó. E temos hoje os GPS em localização real, né? Galera, olha, tem bem aqui pequeno, ó. Esse é o nosso ícone da trilha. Protagonismo, sua vez. Agora eu vou destacar para vocês o que a gente quer. Lembre-se que o nosso produto final desse módulo vocês produzirem um mapa cartográfico, tá? A gente vai ter orientação e etc. Vamos lá? Agora é a sua vez.
produzir, né? Primeiro, ó, gente, aulas 43, a partir de agora até a 52, uma porcentagem à distância, vocês vão pesquisar sobre mapas cartográficos, fazer uma pesquisa em si, né? Aprender, é um aprendizado, tá? Cria um diário de bordo, já tem, né? Anote nele todos os pontos importantes, tá? Então, vamos assistir esse vídeo. História dos mapas e o primeiro mapa do Brasil. Tá bom? Vamos assistir. Vamos assistir como se faz um mapa. O IBGE ensinando aqui, ó. Então, vocês vão aprender como se faz um mapa. Coisas para a gente só alertar um pouco. Ok? Inclua novas fontes de pesquisa referente a ele. Então, não precisa ficar só aqui nesse tema. Tá? Na escola não deu tempo, então a gente vai levar para casa. Ou fazer depois. Então, assim. E depois vocês vão responder, ó, nessa atividade do final desse dia. O que é um mapa cartográfico? Para que serve o mapa cartográfico? Qual a relação da cultura com o mapa cartográfico? Que tem a ver? Quando surgiram os mapas cartográficos? Agora sim, ó, quais elementos podem ser inseridos? Né? Aqueles desenhos, etc. De quais maneiras podem ser feitos os mapas cartográficos? Agora a última. Você consegue produzir um mapa cartográfico de sua localidade? Como? Bons estudos. Tá aí, ó, o nosso referência. Então aqui, galera, ó, essa primeira parte aqui é só um treino para que vocês possam, eu vou voltar em uma outra aula posteriormente, para instruir o que a gente quer realmente, tá? Aqui vocês já estão se familiarizando com a questão dos mapas cartográficos. O que é, quais os elementos que é inserido, nós falamos de tudo isso hoje. E vocês podem ir além. E não se esqueça também de pesquisar a questão da longitude e latitude, como calculá-la, tá? Para que vocês possam inserir no seu mapa. Num aspecto de localização, de produção, ok? Com isso, e diante disso, desse resultado, a gente vai trazer uma proposta bem interessante posteriormente. Olha o spoiler que eu já estou dando para vocês. De como produzir, né, um mapa. A gente vai dizer, é bem interessante o que queremos, tá? Nessa perspectiva. Eu vou dar só um spoiler a mais, tá, para vocês. Vamos lá, voltando lá. Olha aí. Vamos voltar aqui bem no começo aqui. Ó. Voltar bem rápido só para vocês entenderem, ó. Nossa produção tem a ver com isso aqui, ó, esse mapa. Um spoiler já para vocês, olha só que interessante, ó. E olha só, vem aqui comigo. Conto com vocês, agradeço a todos por ter participado, ficado até aqui nesse momento, nessa aula. E ó, responder as atividades e pesquisar. O seu direcionamento agora é sobre mapa cartográfico, tá? Quem tem aptidão, quem tem expertise, aproveita. Quem ainda está a caminho, aproveita com o colega para aprender um pouco, tá? Então, até a próxima e um grande abraço. Tchau, tchau.